Oi, meu nome é Beatriz, eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Limeira e do Projeto 316, e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre a história das mulheres da Bíblia. E hoje o vídeo será sobre a história de Ana. Quantos de nós já desejamos muito alguma coisa e nos vimos impossibilitados de obtê-la? Ou então a espera se torna maior do que nós imaginávamos e aí nós ficamos ansiosos? Como será que nós podemos lidar com essas situações de forma a honrar e glorificar o nome de Deus? A história de Ana tem muito a nos ensinar. Nós vamos aprender mais sobre a sua vida e destacar algumas lições que nós podemos começar a aplicar em nossas vidas hoje mesmo. Ana era hebreia, casada com Eucana. Eucana tinha uma outra esposa, chamada Penina. A Bíblia nos relata que Ana era estéril, e é possível que esse tenha sido o motivo pelo qual Eucana tenha se casado com uma segunda esposa, para que ela pudesse lhe dar filhos. Embora não fosse o modelo ideal aprovado por Deus em relação ao casamento, a poligamia era muito comum nos tempos do Antigo Testamento. Mas a própria história de Ana e de Penina nos mostra que esse tipo de prática sempre trouxe problemas ao lar. Existia uma rivalidade entre as esposas de Eucana. E Penina provocava muito Ana pelo fato de ela ser estéril, e fazia isso justamente para irritá-la. E com isso, Ana ficava muito chateada. Ela chorava e não comia. Naqueles tempos, as pessoas pensavam que a esterilidade era uma maldição. Toda mulher jovem tinha a esperança de ter um marido e muitos filhos. Provavelmente, Ana se sentia fracassada, porque ela falhava em sua principal responsabilidade como esposa, gerar filhos. Todos os anos, Eucana e as suas esposas iam até Siló para adorar a Deus e oferecer sacrifícios. Um dia, Ana vai até o santuário do Senhor, chorando, e em oração pede a Deus um filho, prometendo dedicar a ele todos os dias da vida dele. E promete ainda nunca cortar o cabelo e a barba dele, que indica um voto dos nazireus. Nazireu é o nome utilizado para se referir a uma pessoa que estava presa a um voto especial de consagração a Deus. Essa palavra, nazireu, significa algo consagrado ou separado. E o sacerdote Eli, que estava ali no santuário, pensou que Ana estava embriagada, porque ela orava de forma silenciosa, ela só movimentava os lábios e não emitia nenhum som. E Eli questionou Ana a respeito de seus atos. Mas Ana não estava embriagada, ela estava derramando a sua alma diante de Deus. Ela estava ansiosa e aflita. Nesse momento, a oração de Ana era em tom de angústia. Mas a Bíblia nos diz que depois disso, o Senhor se lembrou de Ana e ela engravidou. E deu à luz um menino, ao qual deu o nome de Samuel. O nome Samuel se assemelha à palavra hebraica para ouvido por Deus. Depois de desmamá-lo, ela levou o menino à casa de Deus em Siló e o dedicou ao Senhor. E o menino começou a servir a Deus sob a direção do sacerdote Eli. No capítulo 2 de 1 Samuel, dos versos 1 a 10, nós podemos ver a oração que Ana faz nesse momento em que ela leva o seu filho Samuel para dedicá-lo ao Senhor. Dessa vez, a oração de Ana não é mais angustiada. É uma oração de adoração e exaltação a Deus. Ela reconheceu a graça, o poder, a santidade e a soberania de Deus. E assim, Eucana e suas esposas continuaram a ir até Siló todos os anos para adorar a Deus e oferecer sacrifícios. E o sacerdote Eli abençoava Ana e Eucana. E o Senhor foi tão bondoso com eles que Ana teve ainda mais 3 filhos e 2 filhas. Meditando sobre a vida de Ana, nós podemos perceber que Deus leva Ana através de uma série de testes de fé, com o propósito de fortalecê-la, aprofundar a sua fé e trazer glória a Deus. A sua história também nos mostra que Ele tem o poder de converter as situações difíceis das nossas vidas em grandes lições de aprendizado e crescimento. Algumas características da vida de Ana devem ser destacadas. Nós não sabemos há quanto tempo ela estava casada com Eucana e há quanto tempo ela estava tentando engravidar. Diante do desejo de ser mãe e da incapacidade de gerar um filho, diante da angústia que ela sentia por ser estéril, ela ainda perseverou em oração. Ela confiou em Deus e continuou derramando a sua súplica diante dele, ano após ano.
Diante de todas as provocações de Penina, das tentativas de conforto e até do desencorajamento do seu marido, ainda assim ela perseverou em oração. Para Ana, a esterilidade não se encaixava no propósito de Deus para sua vida. Com esperança, ela acreditava que Deus poderia fazê-la ser mãe. E essa esperança fazia com que ela conseguisse atravessar os dias de desânimo e lhe dava força em todas as situações desencorajadoras que ela vivia. Ana sabia que o homem não prevalece pela força. Ana creu em Deus antes mesmo de ver o milagre acontecer. A crença verdadeira acredita antes de ver. Ana não precisou estar grávida de fato para crer que Deus iria operar um milagre em sua vida. Depois de ouvir as palavras do sacerdote Eli, o seu semblante já havia mudado. Ela já não estava mais angustiada e triste. Quando Eli disse, vá em paz, que Deus lhe concederá o que você pediu, ela sabia que era Deus falando através de Eli. Aqueles que creem verdadeiramente em Deus apresentam a sua aflição a Deus e descansam nele. Existe uma mudança de comportamento. Ana se manteve fiel em sua promessa. Ela não privilegiou os seus sentimentos, as suas necessidades, os seus desejos. Ela cumpriu a promessa que fez a Deus. Ela poderia abrir mão de devolver Samuel ao Senhor, mas ela foi fiel. Ela não se regozijava em seu filho Samuel, mas sim em Deus. E assim, depois de Samuel, Deus ainda a recompensou com mais 5 filhos. Nós podemos, a partir do estudo da vida de Ana, obter algumas lições que devemos praticar em nossas vidas. E a primeira lição que eu trago é: devemos esperar em Deus. A história de Ana nos edifica, nos encoraja e também nos leva a acreditar que Deus satisfaz as nossas necessidades. Existem ocasiões em que nós oramos, mas parece que o nosso fardo fica mais pesado e não mais leve. Será que nós podemos confiar em Deus e esperar por Ele durante esses períodos? Nós ficamos sobrecarregados e angustiados a ponto de querer desistir e parar. Mas nós só desistimos se nós confiarmos em nossa própria força. Quando confiamos em Deus, não há motivo para desistirmos. Não podemos deixar o desencorajamento nos levar ao desespero, mas nós devemos deixar a nossa aflição nos levar a ter uma fé ainda maior em Deus. Parece que não importava o que o seu marido ou a Penina pensavam sobre Ana, e o rótulo que ligaram a ela, a estéril. Ela ainda tinha a firme esperança em Deus, e a perseverança não deixaria essa esperança morrer. Deus abençoou Ana não porque ela merecesse, Ele a abençoou simplesmente porque ela confiou nele. Ela procurou-o pela fé, e Deus sempre recompensa aqueles que o buscam pela fé. Nós manifestamos o nosso amor por Deus quando esperamos pacientemente e confiamos nele. Confiar em Deus enquanto sofremos em silêncio é uma das formas mais sonoras de louvarmos a Deus. Jesus ensinou a seus discípulos que eles tinham que permanecer nele, e nós devemos fazer o mesmo. Além disso, nós devemos estar atentos para não permitir que os outros consigam com que fiquemos satisfeitos com substitutos. Nós devemos ter cuidado para não querer o alívio da nossa aflição mais do que queremos o reinado de Deus em nossa provação de fé. Nós temos que ter cuidado para não permitir que o mundo nos deixe satisfeito com as respostas e soluções dele, em vez de buscar a Deus e a sua intenção para as nossas vidas. A segunda lição que eu trago é: devemos viver uma vida submissa a Deus. Deus quer que sejamos submissos e sensíveis, a ponto de Ele poder nos guiar. Ele quer que nós entreguemos as rédeas das nossas vidas a Ele e confiemos nele para cuidar de nós. Nós, em nossa caminhada cristã e por meio do processo de quebrantamento, temos que aprender a chegar àquele ponto de entrega absoluta. O quebrantamento é o resultado da humildade de espírito diante da santidade de Deus. É a submissão voluntária ao senhorio e à soberania dele sobre as nossas vidas. É sobre abandonar toda a fé em nós mesmos. Deus nos quebranta a fim de nos moldar, e o seu objetivo é nos moldar a fim de nos conformar à imagem de Cristo. Quando vemos Ana em 1 Samuel 1 e 2, ela é quebrantada e se torna sensível à condução de Deus em sua vida. Observe as 3 vezes em que ela se refere a si mesma como tua serva, no versículo de 1 Samuel 1:11. Os escritores do Novo Testamento também levantam esse tema.
Conforme escreviam, eles se identificavam como servo do Senhor Jesus Cristo. Durante séculos, os seguidores de Jesus entendem tudo o que ele fez e faz por eles. E por causa do seu sacrifício e grande amor por eles sacrificam da sua liberdade e dizem: amo meu mestre e serei submisso durante toda a minha vida. Ana, na submissão, encontrou um Deus amoroso e confiável. A frase "então eu o dedicarei ao Senhor" é essencial para o entendimento do ponto a que Deus levou Ana. Antes dessa época, talvez ela estivesse satisfeita em dedicar uma parte da sua vida ao Senhor. Ou então, talvez estivesse disposta a entregar o fruto do seu ventre a Deus se ela acreditasse que o seu ventre seria frutífero novamente. Será que ela estaria disposta a entregar o seu filho a Deus se achasse que depois disso ele a deixaria estéril novamente? No processo de quebrantamento, vem a entrega de posse da nossa vida. E Ana foi submissa a Deus, cumpriu a sua promessa e entregou Samuel a ele, mesmo sem saber se ela poderia engravidar novamente e gerar outro filho. E a terceira lição que eu trago é: devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. Ana sabia que a sua aflição era uma permissão de Deus. Ela também sabia que a resposta à sua oração glorificaria a Deus. Por meio do quebrantamento, ela aprendeu que tinha de renunciar os seus direitos e devolvê-los a Deus. A quem o meu ventre e o fruto dele pertencem? É de Deus ou é meu? Quando Ana finalmente teve um filho, ela poderia ter desistido de cumprir a promessa e querer ter o filho sempre por perto, mas ela sabia que deveria levá-lo à casa do Senhor, para que ele pudesse lá servir. Deus seria honrado através da vida do seu filho Samuel. Esse deve ser o motivo das nossas petições: honrar e glorificar a Deus. Qual é o seu motivo para orar pelo que está em seu coração? É dar ou conseguir? É um motivo guiado pelo egoísmo ou pelo evangelho? Precisamos nos atentar para que possamos nos submeter aos sonhos e planos de Deus para nós, ao invés de querer que Ele abençoe os nossos planos pessoais. É importante entendermos que os nossos sonhos, desejos, aflições e esperanças devem ser entregues a Deus. Devemos desejar descobrir o que está no coração dele para nós. E isso acontece quando temos um relacionamento íntimo e uma caminhada de fé com ele. A vida cristã não consiste das grandes coisas que fazemos por Deus, mas do que Ele faz por nosso intermédio por meio do Espírito Santo. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Compartilhem com os amigos, nas redes sociais, se inscrevam no canal da nossa igreja e também deixem seu like pra gente. Acompanhem os outros vídeos da série e até o próximo vídeo.